Olá pessoal, vocês estão na Roda da Vida com o Felipe Molinari e o convidado de hoje é o nosso querido Alisson Correia. Alisson, obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. Molinari, obrigado você pelo convite, é um prazer estar aqui neste projeto bonito que você está fazendo, é uma honra ser convidado aqui e vamos conversar um pouquinho sobre o que você quiser. Legal. Alisson, é o seguinte, qual que é a ideia do programa, qual que é a ideia da entrevista, né? É contar um pouco por trás do Alisson, empresário, bem-sucedido, que o pessoal vê ali na TV, ou vê atrás do CEO da Top Game, etc. Mas a gente sabe que você, né, é uma pessoa normal, gente como a gente, que tem as dificuldades, tem os desafios, tem todas as áreas da vida para cuidar, né? Que fez uma brilhante carreira aí, teve os obstáculos, os percalços aí desde o começo. Com certeza. E a ideia é a gente conversar um pouco como foi essas experiências e como você desenvolveu essas áreas e como você ainda lida com isso, né? Para manter todas as áreas aí dentro do possível em alta performance, em alto padrão, para que a gente possa de alguma forma impactar a vida das pessoas, pra gente conheça um pouco mais você fora do trade, fora da Top Game e a gente evolua um pouco mais. Muito bom. Então assim, geralmente, Alisson, as pessoas, e as pessoas, a gente que tem mais contato contigo, as pessoas são curiosas de saber se você é um personagem ou se você é daquele jeito mesmo da Top Game. E eu falo que uma das coisas que é apaixonante, que foi legal de te conhecer, é que você é o mesmo cara que tá ali, não existe um personagem, né? E eu imagino que seja também na sua família, com seus amigos, é um cara, que, apesar dos desafios, é um cara brincalhão, é um cara pra cima, é um cara que quer fazer a coisa acontecer. E as pessoas costumam a contar a história de pessoas bem-sucedidas pelo final, né? E a gente sabe que você teve dificuldades lá atrás e passou muita coisa. Então eu queria saber como foi, assim, esse começo, né? Essa entrada do mercado. A gente conhece algumas histórias que são bem emblemáticas suas, mas contar um pouco aí do seu começo, com a sua família e da sua trajetória aí no mercado financeiro. Muito bom, parabéns, acho que realmente são temas diferentes que ninguém costuma perguntar, mas é uma curiosidade em comum, né? Eu quando busco algumas pessoas para me espelhar em relação ao empreendedorismo, por exemplo, eu particularmente não estou ligando muito para o que elas fazem no dia a dia da empresa que já é bem sucedida. Quero saber exatamente o que faz no dia a dia, o que eles fazem no dia a dia, que faz com que eles tenham uma alta performance na fase empreendedora, né? Porque acredito que isso faz a diferença, porque a cartilha em si para você tocar uma empresa, ela já é dada, você pode estudar, você tem várias fórmulas, vários processos, várias metodologias para você conseguir fazer uma gestão eficiente. Agora, você conseguir estar 100% do tempo sempre presente, numa alta performance, igual você falou, sempre, ativo, feliz, sorridente, conectando as pessoas, não é fácil, né? Porque a gente não é um robô, né? Nós somos pessoas. Então, isso é muito legal. Eu acho que o que você vai trazer vai fazer a diferença, porque eu acho que é uma outra ótica, né? Dentro daquilo que a gente já costuma falar, né? No dia a dia. Então, muito legal isso. Cara, eu caí no mercado financeiro, você já conhece um pouquinho minha história, talvez algumas pessoas que estão vendo também, outras não. Eu entrei no mercado financeiro, eu tive vários trabalhos antes do mercado financeiro, né? Eu não sou brasileiro, nós viemos do Peru, né? Então, em 1995, tinha um governo lá no Peru, do Alberto Fujimori, que foi um governo ditatorial. Então, o que ele fez? Ele começou a tomar empresas que eram privadas e tornou elas estatais, e uma delas foi a do meu pai, entendeu? Então a gente tinha uma puta vida, velho, era legal pra caramba, a gente tinha uma vida muito bacana, a gente era muito feliz no Peru, só que nós fomos obrigados a sair de lá, porque ele tomou a empresa do meu pai ficou com mais de 1.000 funcionários aí desempregados, então a gente não tinha como tomar de volta aquilo que já era nosso, então a gente foi forçado a sair, né? Então já foi uma situação muito, muito traumática. Eu tinha 10 anos de idade. Com 10 anos de idade, você já tem uma consciência assim do que está acontecendo, entendeu? Já tinha amiguinhos, já tinha namoradinho, já tinha os amigos do bairro, assim, já era
já tinha uma consciência assim clara, e quando a gente chega no Brasil, a gente chega, né, com uma mão na frente e outra atrás, vai morar de favor, vai para a comunidade, vai sentir uma outra língua, uma outra cultura, vários tipos de necessidades assim, como muitas pessoas passam, né? A diferença é que a gente passou em outro país, com uma outra língua, com outro tipo de situação. Então, a gente foi obrigado a se virar, né? Então, o meu pai, para sustentar a gente, ele tentou fazer diversas coisas, né? Ele montou algumas coisas. Uma época eu lembro que ele comprou, por exemplo, uma máquina de linguiça para fabricar. E ele fazia na madrugada, eu entregava de bicicleta, enfim. Isso eu tô te falando, tinha 12 anos de idade. Então, eu falo que eu entro no pregão, né, com 17 anos. Mas desde que eu cheguei no Brasil, eu sempre trabalhei com alguma coisa, entende? Porque eu tive que ajudar. Então, eu trabalhei em fliperama, eu trabalhei vendendo curso de inglês, eu trabalhei com meu pai vendendo linguiça. Então, a gente entregava panfleto na época de eleições, né, para ganhar um dinheirinho. Então, tem várias coisas que eu fiz até chegar com 17 anos lá no centro de São Paulo, procurando algum tipo de emprego, porque nessa fase todos os irmãos precisavam trabalhar para ajudar em casa. E eu caí no centro de São Paulo, no pregão, caí numa corretora que me chamou. Eu estava iniciando o processo numa faculdade que meu pai não tinha nem como pagar. Meu pai falou, cara, você precisa estudar. Beleza. Então eu entrei numa faculdade. Meu pai falou, o importante é você entrar, porque depois você vai arrumar emprego e você paga, e depois a gente vê como faz, enfim, a gente faz uma dívida ali, mas... Então meu pai sempre incentivou muito isso, e foi por causa da faculdade que eu consegui um emprego de estágio, né? Então isso foi muito legal, porque quando eu entrei lá na corretora, foi muito bacana, porque aí foi um universo totalmente diferente, né, do meu. Comecei a conviver com pessoas diferentes daquelas que eu convivia, né, na comunidade onde eu morava. Eu vi que existiam possibilidades de eu trabalhar não somente na mesa, porque quando eu entro na corretora, eu entro como back-office. E aí depois de back-office eu trabalhei na mesa, fiquei do lado dos operadores. Aí na caixinha a gente escutava muito a galera, o barulho, né, do pregão, que ainda tinha, né, aquela gritaria do pregão Viva Voz, que ficava na Praça Antônio Prado, ali perto do centro de São Paulo. E aquilo me chamava atenção, porque eu falava pro meu chefe, cara, eu quero trabalhar lá. Eu quero ficar lá, eu quero trabalhar lá. E aí ele falava, porra, mas você tá aprendendo ainda, você tá aqui em cima. Eu falava, cara, mas alguma coisa... É difícil explicar o quê, entendeu? Porque eu nem sabia como que era uma rotina de se trabalhar num pregão. Mas acho que a gritaria, aquela adrenalina que a gente escutava na linha já me chamava muito a atenção. E eu fiquei enchendo o saco dele até a hora que ele falou, bom, beleza, então você quer ir? Beleza, então vai pro pregão lá. E aí eu desci pro pregão Viva Voz, virei auxiliar do pregão Viva Voz. Com 18 anos eu virei operador de pregão. Eu fui muito feliz porque a corretora era pequena, então não tinha muitos clientes. Então ou a gente aprendia a fazer dinheiro ou eu não ia conseguir sobreviver ali. Então eu fui forçado a aprender a operar, entendeu? E muitas pessoas me perguntam isso. Poxa, como é que você foi para lá? Quem te indicou? Cara, eu acho que a bolsa me escolheu. A vida te levou até lá. Exato, entendeu? E Alisson, assim, ó, ainda nesse ponto, que eu acho que é uma área que até eu queria abordar mais com você, porque eu acho muito, muito bacana. Obviamente, a gente não se conhece há tanto tempo, mas a gente te admira, né? A gente conhece um pouco da sua família, a gente vê, a gente sabe da sua história, acho que tem até algumas histórias aí bem interessantes. Essa da dificuldade, né? O que eu acho bonito, assim, de olhar é como vocês são unidos, né? Como vocês são como família. Obviamente toda família tem suas dificuldades, tem o seu, né? Não tem família de propaganda de Doriana, né? Então eu imagino que alguma coisa possa ter, mas a gente vê que vocês são unidos, cara. Como você fala do seu pai, da sua mãe, como vocês se admiram, o cuidado que você tem com a Fê, com a Giovana, com o Dieguito e tal. Então, assim, nesse momento de dificuldade, assim, o quão importante foi, cara, a família estar unida para vocês conseguirem vir para o Brasil num idioma diferente, superar e no momento, e onde vocês estão hoje, cara?
Então, eu acho que quando nós chegamos, eu me lembro muito do tipo assim, cara, a gente precisa estar unido para que a gente consiga sobreviver numa cultura diferente, né? Então, eu me recordo que eu acredito muito, Molinari, que nós somos muitos espelhos, né? Hoje eu sou pai, naquela época não era, né? Mas eu me recordo de acordar muito cedo, de ver o meu pai e a minha mãe tendo discussões assim, meu pai muito triste, minha mãe chorando. E eu me lembro bem de olhar eles, tipo, por mais que a situação financeira fosse muito difícil, eles não se entregando àquilo, do tipo, pô, minha mãe comprava suspiro para vender. Meu pai ia atrás de qualquer tipo de emprego, tentou ser taxista, tentou tudo que podia, que estava no alcance dele. Então, naquele momento que você vê pessoas próximas a você, óbvio, os teus pais, que é a tua maior referência, lutando para sobreviver, isso te impacta de alguma maneira que você quer fazer a diferença, você quer fazer parte daquele processo, você não quer se entregar. Né? Eu acho que a referência que eu tenho é exatamente dessa situação, dessa condição e dessa tentativa de luta, né? Aquilo sempre me trouxe do tipo, pô, eu preciso ajudar de alguma maneira. Eu não sabia como, né? 12 anos de idade, 13 anos de idade, tanto faz o que eu pudesse fazer, mas eu me lembro muito bem, por exemplo, que a gente morava num sobrado que era tipo na parte de cima, embaixo era um fliperama, ou quer dizer, não era, mas montaram o fliperama, e o dono do fliperama me contratou para cuidar, né? Que eu peguei e falei, cara, eu já moro aqui, se você quiser eu abro para você, beleza, legal, eu ganhava R$60 por mês. E puta, cara. Pra cuidar, pra abrir do fliperama Exato, ali, vender as vender fichinhas. as fichas e tal, puta, organizava os campeonatinhos, caralho, dava maior prejuízo, porque eu gastava muito, eu adorava ficar jogando, comendo as porras dos chocolates. E eu me lembro dos primeiros R$60 que eu cheguei pra minha mãe, pra mim foi aquela satisfação absurda. Você fala, tua mãe. Tô ajudando em casa. Entendeu? Exato, porque eu sabia que a dificuldade que eles tinham e a forma como eles tentavam lidar com aquilo. Então, sabe aquele lance do puta, eles poderiam ter se entregado, poderiam ter feito qualquer outro tipo de coisa. Seria o caminho mais fácil, né? Desistir sempre é o caminho mais fácil. Então não, assim, da forma como eles tentavam, até que minha mãe, como ela morou muito tempo no Peru, sabia língua espanhola, começou a trabalhar com espanhol, né, dar aula de espanhol. Meu pai também começou a dar aula de espanhol. Então, esse é o espelho, né? Então, tipo, eu precisava realmente ajudar de alguma maneira e repetir o que eles estavam fazendo. Talvez de outra maneira, talvez com outra profissão. Por isso que meu pai insistia muito sobre o estudo. Você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar, tem que se formar. Porque ele sabia que, obviamente, isso faz uma grande diferença para você conseguir um emprego. E foi exatamente, né, esse primeiro passo que eu fiz numa faculdade que hoje nem existe mais. Né, uma faculdade que também era numa comunidade, né, perto da comunidade de Paraisópolis e no Morumbi. Porque era que dava para pagar, mas estava tudo bem. Porque realmente, puta, independente tava já dando um salto de... Exato, entendeu? E a gente já era diferença dentro do meio que a gente vivia. Né? Então... O meu pai sempre batia muito nessa tecla, minha mãe também, de que a gente não podia se conformar onde nós estávamos. E é muito doido, né? Porque hoje é muito padrão, né? Você é a média das 5 pessoas que você anda, você é a média das 5 pessoas que você anda. Legal. Mas quando você anda com pessoas que são super limitadas, né? Eram super os meus amigos, mas obviamente os meus amigos de infância, a grande maioria morreu pro tráfico, né? A outra parte ficou presa. Então, assim, o meu meio era esse, era um meio muito, muito violento, era tipo... Você não poderia ser a média das 5 pessoas que você entende? convivia. Se eu fosse a média, eu seria um deles também. Então, se eu não tivesse essa referência de alguém me puxar e falar, não, cara, essa média não é pra você, ou essa média não vai te fazer bem, eu provavelmente não estaria onde eu estou. Então, por isso que é importante a gente ter mentores bons. No caso, foram os meus pais. Nem todo mundo tem essa sorte, claro, de terem pais conscientes, tem gente que nem pais tem, né? Então eu tive essa felicidade também, de ter grandes referências perto de mim, para que eu conseguisse sempre tentar, até por eles, né? Eu acho que quando você tem uma motivação, isso te força, na verdade, a enxergar fora da caixinha, entendeu? Quando você começa a olhar, você fala, cara, eu não posso errar, eu não posso fazer
besteira. Eu não posso andar com essas pessoas porque eu vou frustrar as pessoas que eu amo, entende? Então, Claro. quando você tem uma referência de fora que vai te puxando, você sempre vai procurar crescer e evoluir. Então, é exatamente isso, né? Você ter alguém que te puxa, sempre ter alguma coisa por que lutar, né? Você, um propósito, um desejo, um sonho. E naquela época o meu sonho era dar uma vida melhor para os meus pais. Então o meio que eu tive foi arrumar trabalhos até quando eu entrei na bolsa, até eu ganhar o meu primeiro salário, meu segundo salário, até eu virar operador de pregão. E aí eu começar a ganhar dinheiro de verdade, ficar muito bom naquilo que eu me propus a fazer no mercado e realmente dar uma vida totalmente diferente para eles, né? Desde comprar o primeiro carrinho, desde comprar a primeira casa, enfim. Daí pra frente foi ir construindo a minha vida e principalmente dando conforto para eles que fizeram de tudo por mim lá atrás. Isso é legal. Só pra gente sair da questão da família e a gente ir pra outra área. Bora? Cara, qual foi a sensação, cara? Você se lembra eu fico emocionado porque eu sei a sua história, cara. Mas assim, como que foi a reação da sua mãe quando você comprou a primeira casa e você deu a casa pra ela, cara? Você lembra? Cara, óbvio, são coisas que marcam a gente de forma absurda, né, cara? Você consegue ter um dinheiro pra falar, não, cara, agora porra, a casa é nossa, né? Ninguém nunca mais vai nos incomodar, por mais humilde que fosse, e realmente era bem humilde a casinha, cara, é uma sensação, eu me lembro muito bem, cara, quando eu falei, mãe, nunca mais ninguém vai nos incomodar, porque agora a casa é nossa, a casa é sua. Então, isso me marcou bastante, claro, marca demais, foi uma das grandes conquistas que eu tive. E aí eu pensei, cara, é tão bom, né, essa realização, a gente poder mudar a vida da nossa família, mas naquele momento também me despertou um desejo e uma sensação daquilo que falava, cara, o limite está na nossa cabeça, velho. Então, se a gente já conseguiu fazer tanta coisa, porque aquilo parece pouco, pode parecer pouco para muitas pessoas, mas pra gente era tudo. Naquele momento era algo muito longe, né? Muito longe. Falei, cara, acho que é apenas o início de uma grande jornada e agora a gente vai realmente tentar, né? Vai trabalhar, claro, para que a gente consiga alcançar cada vez mais conquistas, né? Assim como essa, né? Então, foi o que eu fiz e é o que eu tento fazer até hoje. Que legal, que legal. Alisson, uma outra coisa assim, já ir mudando de área, né? Mudando de tema, e é uma das coisas que tem lá na Roda da Vida, que é uma coisa que você faz, que eu acho que é muito bacana também, e talvez pela sua história, pelo que você viveu, que é a contribuição social, né? Depois de toda a dificuldade, de ter conseguido, né, ajudar a sua família, você viveu aquilo na pele, e aí poxa, a gente sabe do trabalho que você faz com os imigrantes, enfim, né? Como que isso é importante para a sua vida? Como que isso te realiza, te impacta as outras áreas da sua vida, hoje você poder ajudar pessoas que passaram o que você passou e poder fazer isso? Como que isso... Porque eu tenho certeza que você ganha mais do que as pessoas a gente acaba ganhando mais do que as pessoas que a gente está ajudando, né? Mas como que isso te impacta, cara, a sua vida? Cara, impacta de diversas formas e todas positivas, assim. A partir do momento que eu consegui ter uma condição de vida melhor, eu consegui ter uma estabilidade, dar uma estabilidade para minha mãe, meu pai, ter uma estabilidade juntamente com a minha mulher, com os meus filhos, para mim, eu tenho um desafio grande de retribuir, entende? Já ajudei várias instituições, eu tenho um sonho que ainda não consegui concretizar, que é de ter uma ONG própria, mas é muito mais complexo do que as pessoas imaginam, realmente é uma nova empresa, precisa realmente de muita dedicação e hoje o que me falta é tempo para conseguir fazer, porém, a falta de tempo para mim não é um obstáculo para eu retribuir de alguma maneira, né? Então, você tem diversas causas hoje, né, que você pode ajudar pessoas. Eu acho que se você ajuda uma vizinha, uma pessoa com deficiência, se você ajuda um primo, um irmão, um amigo, já é uma causa nobre, já é algo que
Muitas vezes ninguém vê e na verdade nem precisa ver, mas é algo que realmente você já está fazendo a diferença na vida de uma pessoa. Se você faz a diferença na vida de uma pessoa, já é gratificante demais. Então, quando eu tive uma conexão, porque eu sempre fui muito ligado, né, no mundo latino, principalmente por conta do meu pai, da gente, nós estivemos sempre conectados com as pessoas do Peru, da Colômbia, enfim, em festas, até porque a gente gosta muito disso, da parte musical e tal. Eu conheci pessoas que estavam passando por muita dificuldade, né? Pessoas que vinham, não tinham onde ficar, não tinham onde morar, que vinham atrás de um sonho diferente, pessoas refugiadas de guerra, pessoas que foram expulsas do país. Então, eu pensava, caramba, a gente ia ajudando de forma isolada, mas eu pensava que a gente podia fazer isso de uma forma muito mais ampla, né? E aí eu procurei, né, e eu conheci as pessoas da Missão Paz. A Missão Paz é a maior ONG da América Latina, que abriga refugiados e imigrantes. E aí eu fui lá, conversei com os padres, etc e tal, fui entender a causa, como que funcionava, e aí começou um namoro, e aí realmente hoje a gente faz doação praticamente mensais para eles. Constantemente eu estou lá também, conversando com as pessoas, conversando com os migrantes, trocando uma ideia, levando uma palavra de conforto. São pessoas que, eu costumo dizer o seguinte, ninguém sai do seu país, ou quase ninguém, né, para não generalizar, porque quer. Que ninguém sai do seu país, acho que ninguém é muito forte, não vamos generalizar, mas poucas pessoas saem do seu país porque querem. Acho que a grande maioria sai geralmente porque não tem uma situação boa, porque é forçada, ou por uma necessidade, né? Acho que a grande maioria vive nessa situação. E eu convivo com essas pessoas, então eu sei que as pessoas adorariam estar na sua casa, no seu lar, onde nasceram, sua família, seus namorados, né, dentro da sua vida. Mas as pessoas acabam muitas vezes sendo forçadas ou tendo a necessidade de buscar algo melhor, porque onde elas estão não conseguiriam mais. Às vezes até uma questão de sobrevivência mesmo, né? Por exemplo, foragidos de guerra. Então, a gente ajuda essas pessoas porque, obviamente, igual você comentou, porque eu me conecto com essa história, né? Então, eu cheguei no Brasil e quando eu cheguei aqui eu não tive esse tipo de ajuda, né? Não tive uma assessoria, um assistencialismo, uma bolsa, alguma coisa, alguém que ajudasse a gente de alguma forma. A gente teve que se virar muito, né? Então, hoje, a gente numa condição um pouquinho melhor, a gente obviamente que tem essa missão de tentar levar para frente uma ajuda para eles, para pessoas que pode ser que não tenham a mesma sorte que eu tive, né? Eu me considero uma pessoa super sortuda, uma pessoa privilegiada. Eu acredito que esse privilégio talvez chegue para a minoria. Então, se a gente consegue, de uma forma, nem que seja pequena, trazer algum tipo de conforto, algum tipo de melhora dentro da sua rotina, eu já me sinto muito feliz com isso, entende? Perfeito. É uma questão de retribuição mesmo. E contribuição social também vai um pouco além, né, Alisson? Acho que você faz muito mais, assim. É lógico que, nesse sentido, se você tem uma condição financeira para ajudar financeiramente, mas acho que tem contribuição social além, né? Hoje, você tem uma empresa, você emprega, não sei, quantas, 50, 60 pessoas diretamente, e ali provavelmente são 120, 200 pessoas, porque tem a família que está envolvida, fora os indiretos, fornecedores, etc. Você gera riqueza no país que te acolheu, enfim. Acho que tudo isso é contribuição social. Então, por exemplo, às vezes de você poder conversar com um amigo, ou de dar uma orientação, ou como você comentou, de ajudar um vizinho, ou de dar um conselho para alguém mais jovem que está começando na carreira, isso é uma contribuição social. Eu acho que você é um cara que é super acessível nesse sentido, acho que não tem estrelismo, né? Você é um cara super, super próximo, assim, a gente vê no dia a dia você ajudando as pessoas, e eu acho que se cada um fizer um pouquinho, às vezes não precisa de dinheiro, né, cara? Às vezes você escutar a dor de uma pessoa, talvez é o que o cara tá precisando ali, né? Às vezes um conselho, uma palavra. Esse ponto que faz você muito, tocou né? é extremamente importante. Existe o lado financeiro, claro, que com certeza a gente sabe o quanto a gente pode ajudar, mas existe o lado humano, cara. Existe, por exemplo, lá no Missão Paz a gente tem inúmeros voluntários, né? Professores de colégios estaduais que doam um pouco do seu tempo para ensinar
os imigrantes a língua portuguesa, pessoas que trabalham em RH, advogados que vão lá e ajudam para que eles consigam ter um processo de empregatício correto. Putz, cara, você tem uma bateria de pessoas, acho que é muito... O financeiro não é uma barreira para fazer um social, né? É tão importante quanto, né? Não tem nem importância a mais, nem importância a menos. Eu acho que o importante é aquilo que você se propõe a fazer para que a rotina e o dia a dia daquelas pessoas no dia seguinte seja melhor. Isso para mim já é uma grande satisfação. Então, eu adoro o que eu faço. E por incrível que pareça, no Brasil, assim, a gente ainda é muito criticado por isso, né, cara? Porque é muito doido, porque a gente ajuda muitas pessoas, muitos imigrantes, e às vezes as pessoas falam, por que você não ajuda as pessoas aqui? Né? Sempre, nunca está bom, né? Ter pessoas que vivem... Assim, que é mais fácil criticar do que pegar uma causa e ajudar, por que você né? não vai, não sobe na favela e trata as pessoas daqui? Porque tem pessoas que dizem assim, por exemplo, esses imigrantes estão roubando o emprego que a gente tem aqui. Cara, é uma parada tão absurda, porque a gente, eu não sei se pelo fato de a gente não ser daqui, sermos de outro país, a gente imagina que eu, pelo menos, né, imagino que o mundo, né, ele é um só para todos, entende? Claro. A fronteira é uma barreira apenas de areia, entendeu? Então, somos seres humanos iguais, não importa se exato. É Venezuela, é Brasil, é Alemanha, exatamente. Enfim. Então, assim, a nossa missão é tentar fazer com que as pessoas, elas consigam ter uma vida digna, entende ou não? Claro. Mas elas não tenham riqueza, mas que se elas conseguem pelo menos todos os dias ter o que comer, ter o que beber, poder dar um teto para os seus filhos, cara, já é uma grande satisfação, entende? Então, acho que vai muito além do nacionalismo que às vezes as pessoas têm, né? Eu acho que, pelo menos eu não tenho esse elo, né? Talvez pode ser de novo, né? Porque eu não sou daqui, né? Então não tenho fronteiras dentro de onde eu vivo. Mas é muito engraçado como as pessoas não conseguem enxergar e entender que as pessoas, voltando àquilo que eu já tinha dito, não saem do seu país porque querem. Exato. Não saem do seu país porque veio roubar o teu emprego. Tem uma dor ali, exato, né? Tem uma questão de sobrevivência, né? Exatamente. E a gente aqui, no nosso papel, tenta ajudar da melhor maneira possível. Legal. Alisson, pra gente caminhar assim pro final, claro. Que assim, eu queria finalizar na nossa vida, né, como o próprio nome do programa, né, da ferramenta ali da Roda da Vida diz, a gente tem várias áreas, né, que é muito complicado, a nossa vida é muito complexa, é muito complicado manter todos os pratos girando ali, tá em alta performance em todo momento, em todas as áreas da vida, né. E você, puta, é um empreendedor nato, é um líder nato, tá a cada momento buscando patamares maiores, né, e chega num platô e quer quebrar e quer fazer acontecer. Acho que você tem muita garra e você traz todo o time, as pessoas, né, essa vibração junto das pessoas que estão próximas de você e as pessoas te admiram por isso. E assim, como que você, só pra gente entender, em que momento você, ou como você administra isso para tentar fazer com que cuidar de todas essas áreas da vida estejam equilibradas, né? E em que momento a gente te conhece, sabe que você tem uma disciplina de cuidado com a saúde, com a alimentação, com a questão da atividade física, pô, todo dia você tá lá e criou uma rotina para chegar no nível que você chegou, de capacitação também, de desenvolvimento intelectual, enfim. Como que essa parte pessoal, né, da sua vida, de desenvolvimento intelectual, de saúde, de disposição para estar a todo momento... Porque, cara, o que a gente vê, assim, Alisson? As pessoas, elas te olham como líder. Você tem que estar a todo momento ali bem. Você tem que chegar ali, a hora que você chega, o clima muda, né? As pessoas falam, pô, e aí? O capitão chegou, a gente vai para onde? Porque se você chega ali, puta... cara, tudo desanimado e tal, pô, você joga uma água fria no time, o time fala, pô, se o cara tá pra baixo, como que a gente vai fazer? Mas a gente sabe que é difícil estar também a todo momento, porque você é ser humano como todo mundo, tem seus sentimentos, tem suas dificuldades. Como que, pra gente finalizar, cara, como que você equilibra, como que você, para manter nessa alta performance, nessa vibração positiva que você tem a todo momento?
Cara, essa é uma pergunta muito boa e, na verdade, muito simples de responder. Porque eu acho que todo mundo tem 24 horas, né? Igual. Michael Jordan tinha, Jorge Paulo Lemann tem, André Esteves tem, você tem, eu tenho. Todas as pessoas, né? Que você fala, caramba, como pode, né? Todo mundo tem o mesmo tempo, né, as mesmas 24 horas no dia. Eu acho que o que faz com que a gente consiga ter uma melhor entrega é como que a gente divide essas 24 horas, né? Então, eu cuido da minha vida por caixinhas, né? Então, eu costumo acordar 5 horas da manhã, eu cuido um pouco da minha cabeça, cuido um pouco do meu físico, cuido da minha família. Depois eu tenho a caixinha do trabalho, chegar aqui no trabalho bem disposto, exatamente porque você é uma referência para as pessoas que estão perto de você, você é um espelho, né? Então, assim, você fala, cara, você está bem todo dia? Não, mas você tem que estar bem para essas pessoas, por mais que você não esteja. Então, é uma entrega, né? Porque é aquele teu momento que você separou exatamente para estar liderando pessoas. E pessoas são o teu espelho. Se você está para baixo, todo mundo vai ficar para baixo. Se você já entrou numa guerra ou numa batalha, demonstrando para eles que você já perdeu, todo mundo vai se entregar. Então, pelo contrário, né? As pessoas sempre falam, caramba, nunca vejo você triste, nunca vejo você para baixo. As pessoas não têm uma ideia daquilo que você está passando. Mas eu costumo dizer que é a nossa obrigação. Ninguém obrigou você para uma empresa. Ninguém obrigou você a ser líder. A partir do momento que você optou por aquilo, seja um líder de alta performance. Então, assim, eu costumo exatamente me entregar de corpo e alma porque eu faço, porque eu sei que isso faz a diferença na produção deles, no formato como eles vão lidar no seu dia a dia, cada um na sua tarefa, com a sua área, porque, cara, se todo mundo está trabalhando, se o nosso líder, né, o chefe está trabalhando em alta performance, entregando, eu não posso fazer menos. Então, você tem que ser um exemplo. Quando você sai do trabalho, cara, eu gosto muito da parte social. Eu separo realmente um tempo, talvez não diário, mas assim, de 3 vezes na semana, para confraternizar, para ter amigos, porque eu acho que a vida é muito curta. E somente viver pelo trabalho, por viver pelo trabalho, obviamente que isso é uma opinião própria, né? Eu acho que muitas vezes, tantas pessoas que eu conheço no mercado financeiro, principalmente, que saem correndo atrás do dinheiro, quando o tempo passa, na hora que o dinheiro chega, é para comprar remédio. Não tem amigo, não tem família, os amigos ficaram para trás, a família ficou para trás. Então, né? Eu acho que dá para equilibrar. A gente não consegue ter alta performance em tudo, né? Eu acho que isso é ilusão. Mas eu acho que a gente consegue sim lidar bem com todas as esferas da nossa vida. Às vezes você vai falhar um pouquinho em casa, você vai chegar um pouquinho mais tarde por algum motivo. Às vezes você vai falhar porque você teve que viajar por um negócio e não vai numa festinha ou num compromisso importante do colégio do teu filho, da tua filha. Mas um dia eles vão entender que foi importante você ter deixado de ir naquele momento. Então, eu acho que você consegue sim, às vezes não ter alta performance em tudo, mas ter um equilíbrio dentro dessas caixinhas, né? Então a caixinha de você, né? O nosso corpo é onde a gente mora, entende? Claro. Se a gente não cuidar disso, isso não é uma coisa do tipo, preciso de uma alta performance para mostrar para os outros um tanquinho na praia. Não, é onde você mora, velho. Se você não cuida de onde você mora, se você não cuida da tua cabeça, entende? Isso é coisa tua, é responsabilidade tua. Então, assim, isso consegue fazer com que você consiga entregar mais. Seja na parte de trabalho, seja na parte social, seja na parte familiar, seja na parte educacional, que eu acho extremamente importante também. O mundo está em constante evolução, a gente tem que evoluir com ele. As novas gerações vêm com um aprendizado muito mais rápido, a gente tem que ir junto com eles, de alguma forma, e sempre estar cercado de pessoas melhores que você. Então, uma coisa que me motiva muito, que me faz sempre, né, ficar igual eu brinco, né, de siri na lata, é estar sempre com pessoas melhores do que eu. Então, porque pessoas que são piores do que eu, assim, no bom sentido da palavra, claro, né? Elas nunca vão te fazer crescer, né, cara? Então, se você é a pessoa mais inteligente da sala, muda de sala. Então, eu sou sempre muito incomodado. Então, nos negócios que eu faço, eu sempre procuro contratar e trazer pessoas exatamente que sejam muito melhor do que eu. Porque se eu estou contratando alguém que precisa, que eu diga o que tem que fazer, eu estou sendo burro. Exato, Entendeu? você não precisa Exatamente. Então, por isso que acho que as coisas vão bem, a gente consegue se conectar, nada é perfeito, mas a gente acho que vai trabalhando dentro de um processo bacana no mercado, deixando o nosso legado e sendo feliz.
Você vê como que as coisas se conectam, né? A gente falou de família, a gente falou de vida social, a gente falou de ajuda, né? De contribuição social, filantrópica. a gente falou de saúde, a gente falou... E assim, e muito disso, do equilíbrio disso, é da inteligência emocional que você tem, né? E também, cara, de base, né? De base familiar lá no momento que... Porque você não é o Alisson que você é hoje, porque você tinha dinheiro. Porque às vezes as pessoas relacionam o dinheiro, a situação financeira, com o sucesso, com a felicidade, com a saúde, com não sei o quê. Eu acho que muito pelo contrário, assim. Lógico, talvez lá no passado você não tinha tempo para pensar nisso, você teve que dar prioridade ali para ajudar a sua família, etc. E fazer a coisa acontecer, tinha um objetivo. Mas é nessa construção, desde a base familiar, do apoio da família, em não se contentar, em querer evoluir. É por isso que hoje você chegou onde você está e consegue manter isso, porque você tem esse equilíbrio, né? O que a gente vê muito, às vezes até no mercado financeiro, é as pessoas virem para o mercado financeiro achando que vão resolver o problema de saúde, ou de felicidade, ou de contribuição social, ou o relacionamento com a família, ou de ser um espelho para alguém ou para os filhos, quando tiver dinheiro. Quando conseguir fazer o trade da vida, que vai gerar tantos milhões, e aí ele vai conseguir cuidar das outras áreas. Não vai, né? Porque acho que ao longo do processo, você tem que ir cuidando, aperfeiçoando isso. Exatamente. Esse é um ponto importante que você tocou. É óbvio que eu sou muito grato pelos espelhos, igual eu comentei lá atrás, que eu tive, referências, né, que me fizeram estar onde eu estou, sem sombra de dúvida, mas tem muitas pessoas que não têm essa referência e não devem atrelar isso ao fracasso, entendeu? Porra, eu não tenho referência em casa, eu não tenho um pai em casa, eu não tenho uma mãe presente, eu não tenho, exatamente, você tem que se autoalimentar nesse processo para que você acabe sendo a tua própria referência. No meio do caminho você vai se deparar com pessoas, mentores, que vão ser a tua referência que talvez lá atrás você não teve. No mercado financeiro é muito assim, né? Imagina, eu entrei no mercado financeiro, porque é um mercado preconceituoso, eu sou um cara que não vem de família rica, eu sou um cara que não era filho de diretor, etc e tal. Então quando eu entrei no mercado financeiro foi difícil a aceitação. E ali não tinha meu pai e minha mãe como referência. E o que eu fiz? Poderia ter virado as costas, ser uma pessoa frustrada, meu Deus do céu, é bullying. Poderia ter encarado a oportunidade e falado, cara, de alguma vitimismo, né? De alguma maneira eu preciso mostrar o meu valor. Claro. E esse tipo de atitude, cara, não tem cartilha, não tem manual, não tem PDF. Isso tem que nascer dentro de você para que você não seja uma pessoa acomodada e vá atrás do teu sonho. Evoluir cada vez mais e buscar, não se contentar e buscar evoluir, melhorar e etc. Exatamente. Legal. Alisson, só pra gente, vamos finalizar agora, tem uma história que eu acho que tem que ter uma resenha, claro, uma história sua e tal, mas tem uma que eu particularmente gosto e que eu gostaria que você contasse, pode resumir, mas é uma que eu gosto pra te deixar aí também pra ficar um pouco descontraído, que é o processo seletivo que você fez no Santander para estágio. Porra, galera, bom, por que você resgatou? De onde você viu essa história? Cara, essa história é muito... Eu gosto dessa história, depois, quando você me contou, a gente estava no Rio, não sei se você me contou essa história, eu achei demais, cara, eu me imaginei, eu falei, eu queria estar nesse processo para ver esse maluco fazer isso. Mas só pra gente trazer uma resenha, uma descontração. Bom, pessoal, é assim, em vários momentos eu tive que procurar um emprego, né? Então um deles foi mandando currículos. Eu costumava muito burlar os meus currículos do tipo assim, você fala inglês fluente, alemão fluente, isso aqui é fluente, isso aqui é porque eu pensava assim, bom, lá eu me viro, entendeu? Então, Excel avançado, tudo era avançado. Eu fui chamado para um processo no Santander. Eu tinha 16 para 17 anos, algo assim. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, era um auditório gigantesco, né? E a pessoa que ia fazer a palestra, o diretor do Santander, demorou para aparecer, né? E aí, o que aconteceu? Eu peguei e falei, cara... Eu comecei a conversar com uma menina que estava do lado, ela falou, nossa, você é muito novinho, né? Quantos anos você tem? Eu falei, não, tenho 16, vou fazer 17 e tal. Ela falou, cara,
para você conseguir trabalhar numa instituição financeira, você tem que ter no mínimo 18 anos, ela falou para mim. Então nem adianta você estar aqui que não vai... Eu falei, cara, não, eu já tô aqui, tipo, eu não vou embora, entendeu? E ela era uma concorrente como qualquer outra. Aí eu falei, cara, eu preciso chamar a atenção de alguma maneira da galera aqui. Cara, eu simplesmente levantei, eu fui na frente de todos os candidatos e comecei a falar, bom, pessoal, por favor, silêncio. Eu tava com o terno do meu pai, parecia um saco de batata gigantesco. Aí todo mundo começou a acalmar. Vamos começar o processo de seleção. Aí eu peguei um giz, comecei a escrever na lousa, começando o processo agora. Então, pessoal, levanta a mão aqui, quem é da região não sei da onde. Levanta a mão aqui, quem é não sei o quê. Pessoal, é o seguinte, vocês acham que realmente vocês servem para o mercado, para o Banco Santander? Sim, beleza. E não sei o quê. Chega o diretor. Entrou o careca, ficou no fundo olhando. E aí chamou uma mulher, os dois entraram e falou, cara, quem é esse cara que tá aí? Né? Então eles foram até lá, o cara falou assim, cara, eu falei assim, vocês estavam demorando para chegar. Aí o cara falou, meu, você tá maluco, o cara não sei o quê, enfim, deu um rolo danado. Depois o cara falou, puta, mas gostei de você, muito legal, etc e tal. Pô, foi contratado? Claro que não. Mas assim, foi uma parada que acho que foi muito divertida, foi muito legal. Mas enfim, dentro de várias coisas que a gente já aprontou aí, fiquei na dinâmica, participei da dinâmica lá e tal, mas já tava com alguns pontos negativos talvez. É o jeito Alicem de ser, né? Você chegou lá, ó, já que tá demorando aqui, deixa eu animar essa galera aqui pra poder trazer um entretenimento aqui pra... Porra, tinha gente pra caceta lá. Demais. Foi muito legal, mas não conseguiu emprego. Alicem, obrigado, uma honra. Obrigado você pelo convite, espero ter contribuído um pouquinho. Com certeza. E tamo junto, pessoal. Valeu. Pessoal, então essa foi a entrevista aí com o Alisson. Espero que vocês tenham aproveitado, né, tenham se inspirado aí no Alisson, um cara que a gente admira bastante, a história dele é bem incrível. Então, curta aí se vocês gostaram.